Amém, queridos? Maravilhoso estar com os irmãos, é maravilhoso ver o mover do Espírito Santo. Eu tenho aí, isso é para animar, acordar o povo. É isso aí, queridos. Eu tive uma semana abençoada na presença do Senhor, porque estive preparando para vir aqui, falar um pouquinho mais para vocês. Falar um pouquinho mais do que Deus tinha colocado no meu coração. O que está acontecendo aí? Marcão do céu. Aí, Marcão. Aumenta minha voz um pouquinho ali, aí no retorno. Queridos, nós estaremos falando de uma coisa hoje. Olha ali, família construindo legado. Está lá em Mateus 16, 20, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua palavra, o seu telefone. A gente vai estar passando aqui e vamos entender um pouco o que é legado, vamos entender um pouco do que Deus quer para você. E eu te pergunto, você já começou a escrever um diário da sua vida? Você já começou a escrever a história da sua vida? Ou será que está guardado só para você? Hoje nós vamos aprender a dar início e como que as próximas gerações vão conhecer o quem você é, o que você foi. Amém? Porque todos nós temos uma história. Todos nós temos alguma coisa que vai ficar guardada e pessoas vão lembrar de você. Pessoas vão falar. A Cleide faz muito bem, a irmã dela, né? Quem é que faz pamonha aqui? É o 6-3, né? Gente, a pamonha é muito boa. Ou seja, o dia que a gente estiver perto da gente, quando a gente estiver entre nós mais, a gente vai lembrar das pamonhas. Também, né? Também, ué. A gente vai lembrar das pamonhas também. Não é verdade? Eu lembro a Rita, uma vez que eu fui para o acampamento, a gente teve muita amizade com o Zé, e a gente começou dentro da igreja, na época não era Bridge Ministry, era a igreja brasileira da Beária, ou seja, nós tínhamos amizade. Hoje o Zé não está aqui mais, mas eu lembro dele. Ele deixou algumas coisas no meu coração. Ou seja, o Deraldo está ali. O Deraldo a gente conhece, né? O Deraldo, quando ele for, a gente vai ter muita coisa para falar do Deraldo aqui, não é verdade? Cara bonzinho, que é gente boa, né? Então a gente vai ter uma história para contar. Márcio e Alessandra vão para o Brasil em breve. Vai fazer falta. Quantos anos eu conheço o Márcio? Desde quando eu cheguei nos Estados Unidos. Estou aqui há quase 35 anos. Ou seja, é muito tempo vivendo junto. Então, quando vai hoje de manhã, viu, Márcio? Eu estava lá em Menlo Park, aí o irmão falou assim, nossa, a Alessandra me ligou aqui. Não, quer dizer, eu cheguei aqui ontem em Menlo Park, só para ver um negócio aqui, a Alessandra já mandou pegar um negócio, já mandou levar para ali, outra coisa. Eu falei, não é assim. E a gente vai ter saudade dela. Ou seja, o legado, a história, a gente vai ter saudade. Agora, o que você tem deixado é bom ou é ruim? As pessoas vão saber de você o que você fez de bom ou o que você fez de ruim na vida delas. Porque tem gente que marca a vida das pessoas só com coisas ruins. Ela foi grossa, ela foi sem educação, eu não quero falar mais com ela. É difícil você ver e falar assim, nossa, que a pessoa foi maravilhosa, que a pessoa fez uma diferença na minha vida. A mãe da Lília, mas do Juninho, do Edson, desculpa, a mãe não, o pai, ele faleceu. Mas o pai dele, todas as vezes que ele ia em casa ou a gente encontrava, antes de ir embora, ele já orava. Eu, irmão, quero orar por você. Quero orar por você. Aonde a gente estava? Ou seja, isso ficou marcado para mim. Ele não está conosco. Ele não vem aqui. Eu vi a mãe dele lá ontem e eu lembrei do ex-esposo ali, do pai do Juninho. Ou seja, aquilo ficou marcado. Porque todas as vezes que ele nos via, ele queria orar com a gente. Marca. A maneira que você tem tratado as pessoas tem marcado as pessoas. Olha o que está escrito em Mateus 7, 16 e 20. O tema para nós hoje é isso aí, construir um legado em família. Não é para a família, mas em família, porque nós vamos aprender juntos, tá? Construir esse legado juntos, com a família. Você e seus filhos, você e quem você vive, ou você sozinho, mas para que pessoas possam lembrar de você. Olha aí o que está na palavra. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Coloque para a gente. Reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês reconhecerão. Pelos seus frutos vocês reconhecerão. Ou seja, o ensinamento de Jesus para nós hoje, ele fez uma metáfora usando as árvores, os frutos, para que a gente possa reconhecer quem que é bom e quem que é ruim. Quem foi bom na minha vida e quem foi ruim. E dessa forma, ela nos encoraja e convida a gente a fazer uma reflexão da árvore que você é. Você já pensou nisso? Da árvore que você é. Eu lembro porque minha mãe está aqui na frente comigo, e eu casei muito novo. E quando o Lohan nasceu, eu tinha 19 anos. A Elisângela com 17. Hoje tem 36 anos de casado. Ou seja, o que eu aprendi muito jovem, muito menino, mas eu fui sempre uma pessoa responsável. Ou seja, se a gente voltar ali, espera aí, irmão. Se a gente voltar lá no versículo, árvore boa, árvore ruim. Se eu fosse uma árvore tão ruim assim, será que eu estava casado há 36 anos? Não é verdade? Ou seja, que forma tem sido essa árvore? Quais são os frutos? Aí nasceu Lohan e Lana. E Laninha já vai fazer 30 anos de idade, agora tem Mateus e Celine. Oh, desculpa, Mateus, gente, eu errei até o nome do neto. O Thomas e a Celine. É que eu estava com o Mateus aqui. O Thomas e a Celine. Ou seja, frutos. Eu quero que você, pai, hoje, você jovem, vocês que são jovens que aqui estão, um dia, se vierem a casar, se vierem a juntar, a ideia é que a gente, né, todos casem, mas se você tiver frutos, que esses frutos sejam frutos bons. Agora, porque a palavra do Senhor disse ali que é impossível nascer frutos ruins de uma árvore boa e frutos bons de uma árvore ruim. Então nós vamos aprender hoje que você precisa colocar algumas coisas em práticas para que você seja uma árvore boa e venha ter frutos bons. Amém? Aí você vai fazer uma análise. Como estão sendo os seus frutos hoje? Como que está o resto da árvore? De que forma que eu estou crescendo? Porque dentro desse texto nos mostra a identidade, a autenticidade, o impacto positivo que uma árvore faz na vida do outro, que esse fruto alimenta, o cuidado e o crescimento dessa árvore e o reconhecimento e discernimento. Quando a gente fala assim, reconhecimento e discernimento é o Espírito Santo. Não tem como uma árvore crescer forte sem água, sem o tronco estar forte. Porque muitas vezes aquela árvore, ela está num lugar e às vezes as raízes não penetram e essa árvore vai acontecer o que com ela? Vai cair, porque ela está fraca. O que nós devemos fazer para que essa árvore seja uma árvore forte? Ou seja, o que você e sua família, ou como você e sua família vai ser lembrado nas próximas gerações? Foi uma árvore que deu muitos frutos? Será que foi essa árvore que deu uma sombra? Porque Jesus, quando ele chega perto de uma figueira, estava bonita, disfarçada, não era época de frutos, mas ela estava bonita. Diz em vários estudos que antes lá veio os figos, depois a folha. Ou seja, se as folhas estavam verdinhas, estavam grandes, é porque era para ter figos, mas não tinha. O que acontece? Muitas vezes nós estamos igual a essas árvores, cheio de folha, verdinha, bonito, mas sem frutos. A identidade está estragada. Talvez você tenha vivido como essa árvore, cheia de folhas, mas não dando prosseguimento na vida. Os estágios.
E eu tenho visto que durante esses anos aqui, muitas famílias vivendo uma vida equilibrada, mas também muita gente desequilibrada. Muita gente vivendo de uma forma errônea. Famílias que vieram para esse lugar aqui, tentando buscar uma melhora de uma vida financeira, procurando coisas melhores. Só que essas famílias, elas se envolvem em coisas erradas. Famílias se envolvem nessa rotina de rapidez, que aqui sempre está movendo a gente. Famílias que muitas vezes caem em um erro que às vezes coloca os seus filhos, que agora virou moda, coloca seus filhos em esportes. Não sei não, viu, pastor? Cecília está com o Mateus ali jogando bola, mas não é ele, não. Mas o que acontece? Tem muitas famílias aí hoje que esquecem. E elas colocam seus filhos na escola, colocam aqueles filhos tão cheios de compromissos, atarefados, para que eles possam buscar um scholarship. E aí o pai e a mãe ficam envolvidos, leva para um lugar, leva para o outro. Não tem tempo, queridos, hoje, de sentarem numa mesa, comerem, bater um papo. Essas famílias não têm tempo hoje de ler uma Bíblia junto. Porque a criança já chega, o jovem já chega tão cansado, já tem que tomar banho porque amanhã cedo tem aula de novo. As aulas são longas, são várias horas. Que hora que está sobrando para ter um tempo em família? Qual é esse momento? É muita tarefa. É muita tarefa. E esquecendo do legado. Eu te pergunto, qual o legado que você tem deixado? Qual é esse legado que você vai deixar para as próximas gerações? Um legado é muito mais do que bens materiais ou heranças. É muito mais do que o que você está deixando financeiramente para os seus filhos. É influência, é valores, é ensinamento, são memórias. Muito de nós aqui, brasileiros, crescemos ali no Brasil, e a memória que eu tinha é de ir para a roça, para alguma chácara, alguma fazenda de alguns parentes. Aquela caminhada, meu pai levando, e aquela música sertaneja, fazia diferença. Chegar na roça e brincar com o pessoal, com os primos, chupar a manga, andar de cavalo. São memórias que foram construídas. Eu fico preocupado porque hoje que memórias estão sendo colocadas na mente desses jovens de hoje, das crianças de hoje. Domingo passado eu não fui à igreja, foi o Dia das Mães e eu tirei um tempo com a família e nós fomos em um lugar aqui perto. E na hora do café, nós sentamos para tomar o café e ali tinha uma família. Marido, a esposa e 3 filhos. Eu olhei e tinha um que estava com AirPod aqui, com um negócio no ouvido, e um iPad. Aí eu olhei o outro sentado de frente com o telefone. E a menina de frente no outro telefone. Nós ficamos ali uma hora e pouco, comendo ali, conversando em família. E eles sentados lá. Eu não vi, por nem um minuto, o pai conversar com os filhos. E nem os filhos. Queridos, isso é muito triste, porque o que é colocado na vida dessas crianças, amanhã vai ter um retorno. Amanhã vai ter alguma coisa que vai estar sendo plantada hoje, que vai ter uma reação diferente amanhã. E essa reação pode trazer coisas erradas dentro da escola, pode trazer coisas erradas dentro da igreja, no trabalho, dentro dos casamentos, relacionamentos fracassados, por causa de tudo que foi colocado ali na mesa. O que foi adquirido? De que forma você tem transmitido? De que forma você tem feito as suas decisões
E eu te falo mais, o legado ele é formado pelas nossas ações, por decisões e as maneiras, aí a maneira como nós vivemos na nossa vida hoje, porque amanhã vai ser refletido. O legado, a sua história, ela pode às vezes ser perturbada porque às vezes vai nascer espinhos no meio da planta. Às vezes você planta alguma coisa ali, nasce aquelas plantas que vêm cheias de espinho, aquela praga, para poder matar, para poder estragar, para poder mudar o destino de uma planta que poderia ser cheia de frutos. Eu não sei o que tem passado na sua vida. Eu não sei quais espinhos têm nascido perto de você. Eu não sei quais espinhos que estão te sufocando hoje. O que eu sei é que você, pai, você, mãe, você jovem, o que você fizer hoje. Eu escrevi aqui que hoje nós somos como celebridades. Celebridades. Aonde você vai, tem gente te observando. O que você faz, e se você fizer errado, vai sair anunciando você muito rápido, sem você nem perceber. É cheio de... Como que chama o pessoal que tira foto? Paparazzis. Tem paparazzi para todo lado. Você já pensou nisso? Porque os seus filhos, as pessoas que estão perto de você, seus amigos estão te observando. São paparazzi. E se você faz alguma coisa de errado, eles podem jogar no Instagram, eles podem comentar nas suas costas. E aí? Será que você tem se preocupado? Porque um artista, uma celebridade, ele não tem paz. Aonde ele chega, às vezes está de boa ali, passa um pouquinho, já chega gente querendo tirar foto, tirando o sossego, a paz, a pessoa tem que vazar. Assim que é a vida do artista. Assim que é a vida de uma celebridade. E da forma que ele age com aquela pessoa, ela pode ser chateada com ela. Ou seja, nós temos que ter cuidado quando nós começarmos a escrever a nossa história. E eu quero passar para você hoje. Se não der para falar 5 maneiras, nós vamos falar algumas. Mas são 5 maneiras para você construir um legado em família. E a primeira maneira que eu separei é ensine os princípios de Deus. Ensinar os princípios de Deus para os seus filhos. Ensinar os princípios de Deus para quem está perto de você. Pastor, que princípios são esses? Olha o que diz na palavra do Senhor em Provérbios 22:6. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Primeiro, qual que é a idade do menino? Ele não sabe. Porque é menino. Pequeno. Aí depois fala que vai envelhecer, ou seja, a vida toda. A vida toda é colocar essa pessoa no caminho. A vida toda tem que estar nessa direção. Os princípios de Deus não é só para quando aquela pessoa é criança. Eu me lembro de Abraão porque ele quis ensinar Isaac. De que forma? De que forma Abraão ensinou Isaac? Queridos, todos vocês conhecem a história de Abraão. Deus pediu um sacrifício para Abraão. E quem que era a pessoa a ser sacrificada? O filho. Abraão pega a mão do jovem, põe a filha ali. Nós vamos fazer um sacrifício. Fomos para o morro, aí foram para o morro, lá para o Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, Isaac vira para o pai e fala assim: papai, estamos aqui. Beleza. Estou vendo a lenha, estou vendo a pedra, fizemos o altar, está aqui o foguinho. Mas cadê o cordeiro? Vocês pensam, tadinho desse menino, vocês pensam que Deus queria trabalhar com Abraão? Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus já tinha marcado o coração de Abraão. Deus já tinha falado com Abraão. Abraão, você não tem filho, mas você vai ter um filho na velhice. Deus já tinha realizado o milagre.
Deus já tinha realizado o que era a promessa dele. Agora, nesse ponto, Deus queria realizar na vida de Isaac. Deus queria mudar a vida de Isaac. Abraão quis levar Isaac ali. E eu acredito que Deus queria dar uma continuidade na vida de Isaac, nessa próxima geração, da forma que fez na vida de Abraão. Deus queria fazer de uma forma diferente. Porque eu saber do meu pai que Deus fez milagre na vida dele é uma coisa. E tem muita gente na nossa igreja vivendo dessa forma. A igreja do meu pai, a igreja da minha mãe. Eu vou lá na igreja do meu pai hoje. Ou vou lá na igreja da minha mãe, onde minha mãe vai. Mas você tem ido na sua igreja, jovem? Você já aceitou esse lugar aqui como a sua igreja? Quais são os momentos que você teve na presença do Senhor? Ah, meu pai tem uma história. O pastor Eduardo tem uma história com o Senhor. Tem muita gente que tem uma história com o Senhor. Deus já fez um milagre. Essa pessoa tem um testemunho para falar de Deus. E você? Porque Deus ele quer falar com você da forma que falou com Isaac. Abraão coloca Isaac em cima do altar, as pedrinhas, já está o fogo, o charcoal, né? Vou falar dessa forma. Ou senão aquela lenha natural, o carvão natural ali, vamos queimar esse menino, amarrar, tadinho. Imagina você, pai. Só que Deus conhecia o coração de Abraão, sabia que ele estava ali firme. Porque já tinha tido experiência com aquilo. O que acontece? Pai, cadê o cordeirinho? Abraão diz assim, Deus proverá. Na hora certa, Isaac, Deus proverá. Na hora certa, Isaac, Deus vai fazer na sua vida. Na hora certa, Deus vai agir no seu lugar. E coloca o cordeiro. Abraão, quando foi sacrificar o filho, o anjo aparece, o anjo grita com ele e fala, para aí, Abraão, não faça isso. Nesse momento, Deus confirma na vida de Abraão que ele realmente escutava que Deus falava. Deus faz com que Isaac aprenda de perto. E quando ele vira, tinha um cordeirinho amarrado. Ou seja, quem era para ter morrido, agora não morreu. Deus proverá. Deus proverá na sua vida na hora certa. Deus quer prover hoje, Deus quer prover amanhã. Às vezes Deus tem provido todos os dias. E você não tem olhado para o lado e visto o cordeirinho amarrado, que pode ser sacrificado. Você pensa que todos os dias você está no altar sendo sacrificado. É um peso. Mas cadê o cordeirinho que está sendo sacrificado? Abraão, ele passou esse princípio. Ele ensinou a Isaac que primeiro ele tinha que obedecer. Porque as histórias de Abraão, ele deve ter contado para Isaac. Isaac sabia. Quando Deus falou para ele, pega a sua parentela, pega a sua família e sai de perto da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Depois foi agindo, depois foi fazendo os milagres. As coisas foram acontecendo. O filho só ficar sabendo dessas coisas. Mas qual a experiência que ele tinha tido com Deus? Ou seja, a vida de Isaac, as experiências com Deus começou ali, na hora de ser sacrificado. Na hora de perder a vida, Deus deu um novo começo. Deus hoje, Ele quer para você aqui hoje. Você que está aqui, às vezes você tem pensado que acabou, já não tem mais chance, eu não tenho mais esperança. Eu até imagino Isaac ali se ele tivesse com um iPhone naquele dia. Ele começava a passar text message para todos os amigos. Ou às vezes procurar na Google, falar onde é que tem um cordeirinho aqui mais perto para a gente comprar. Pai, vamos buscar um ali. Vamos ordenar um na Amazônia. Às vezes entrega aqui. Imagina nos dias de hoje. Na hora da gente esperar o milagre, as coisas acontecer, Deus prover nas nossas vidas, a gente tem procurado recursos lá fora.
Imagina se Isaac fosse buscar os outros recursos. Abraão errou quando buscou outros recursos lá atrás. Mas aquele momento era de Isaac. Hoje, o momento pode ser seu. E através dos princípios de Deus, é que os pais têm como responsabilidade levar seus filhos a terem fé, ensinando-os o que é certo e errado. Você sabe qual é o outro problema maior? É hoje os filhos querendo ensinar os pais os princípios, a ter fé. Hoje é filhos que têm levado pais para a igreja. Hoje é filhos que têm ensinado a palavra de Deus para os pais. Aí o pai fez o filho, mas a mãe colocou no mundo, comprou o caderninho, mandou para a escola, levou no esporte, fazer esporte, jogar bola, jogar tênis, jogar vôlei, o soccer, natação, tanta coisa, mas esqueceu dos princípios. E aí o filho conhece um outro jovem, e o jovem convida, porque lá na casa dele quem ensinou foi os pais que colocou esses filhos no caminho que deve andar. Aí esse jovem convida o amigo, vamos lá na igreja? Mas o que é isso? Eu nunca fui na igreja, meu pai nunca me levou, minha mãe nunca me levou em igreja. Aí vem um filho para a igreja, gosta do louvor, conhece outros amigos, volta para casa e fala assim, pai, fiquei sabendo que ali, a propaganda lá é Jesus Cristo. Eu me senti muito bem, vamos lá. Tem acontecido isso dentro da nossa igreja. Filhos ensinando os pais a andar no caminho. Deu para entender como que está revestida a coisa hoje? Quem deveria ensinar os filhos é os pais. Vou pegar minha mãe aqui, porque minha mãe, tadinha, hoje ela vai comigo, ela vai para brincar comigo dentro do carro. Mas ela não me ensinou. Ela não me ensinou. Ela tinha outra religião, ela pensava em outras coisas, mas eu não fui. Ou seja, com o propósito de Deus, eu vim para esse lugar, aqui para essa igreja, conhecia Jesus aqui, cresci aprendendo a palavra do Senhor, estou aprendendo até hoje. Falei para ela aceitou Jesus e eu batizei ela. Foi o contrário. Ou seja, em várias famílias estão sendo feitos da mesma forma. Está errado. É responsabilidade nossa. O pai não tem responsabilidade só de colocar no mundo, mas ensinar os filhos no caminho certo. Deu para entender? Princípios. Nós temos que nos preocupar. E não para, porque agora já vem meus netos. E é dar continuidade no que eu fiz com meus filhos. É dar continuidade na nossa responsabilidade. É um novo ciclo. São coisas novas que nós temos que fazer. Como que eu posso mudar tudo isso? Dedicando tempo para ensinar os filhos acerca da palavra. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Um estudo bíblico na sua casa, em vez de assistir o Netflix, vamos ler uma Bíblia. Separa, faz um devocional. Convida, não mora comigo, mas vem aqui em casa tal dia, na quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos estar reunindo aqui para que a gente possa estudar a palavra. Dê um jeito, de uma forma que você possa fazer com que ele possa crescer, para que essas pessoas não sofram. Eu quero ensinar meu filho a ter integridade, caráter, para ele não bater, não matar, e depois para ele não ser preso. Tem muita gente preocupada só com isso. Mas e a vida eterna? Nós temos que preocupar com tudo isso, queridos. Segundo ponto, viva com integridade. Ou seja, a maneira da gente ter um legado é vivendo com essa integridade. Tito 2,7 fala assim, mostra-se em tudo um exemplo de boas obras, na doutrina mostrando integridade e seriedade. Viver com integridade é complicado porque dentro da nossa igreja hoje tem muita gente falhando nessa área. Tem muita gente errando. Viver numa vida íntegra, hoje, está frio.
viver uma vida íntegra hoje, aí eu falo muito isso para minha mãe, às vezes está vivendo uma vida íntegra dentro da igreja é bom, mas errando, negligenciando dentro da igreja hoje é pior. E aí eu vejo essa pessoa negligenciando dentro da comunidade e com Deus. Como é que está? A maneira como vive, como você vive, serve como um testemunho poderoso para a sua família. Exibe integridade e princípios éticos em suas ações diárias, mostrando que a fé em Deus se reflete em nossas atitudes diariamente. Ou seja, demonstrar que a gente tem um fruto bom é ser íntegro. Porque tem muita gente, não aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, que mostra para a família que é bom, que dá frutos bons, e é até interessante, aí a polícia chega, prende, aí a pessoa liga, olha assim, fala, mas por que está levando meu pai? Não, porque ele me roubou, ele fez isso, fez aquilo. Fala, mas peraí, os frutos eram bons? Como é que se estragou de uma hora para outra? Está vivendo só aquela casca, só as folhas verdinhas, enganando todo mundo lá fora. E aí, quando a pessoa acorda, é quando a situação fica difícil ali. O rei Davi, ele foi uma pessoa que foi escolhida por Deus, não foi mesmo? Nós falamos aqui outro dia. Rei Davi foi aquele cara que Deus falou assim, é esse. Foi lá na sua família, ungiu, né? Samuel foi lá e ungiu aquele mais novo, aquele escolhido. Mas Davi foi negligente com a sua família. Davi, ele escreveu uma história que nós hoje lemos, nós falamos. Ele foi o cara que matou o gigante. Ele foi o homem que foi escolhido por Deus. Mas a sua família, ele negligenciou. Ele pisou na bola. Ele foi um pai que só preocupava com o seu reinado e não preocupou com a família. Ele não preocupou com a vida íntegra dos filhos. Ele não sentou com seus filhos, vamos escrever aqui uma história, nós todo mundo junto. Todo mundo sabia quem que era? Davi. E os filhos foram deixados de lado. O que acontece? O que é que acontece com os filhos? A história dos filhos ficaram ruins. Porque teve morte. Primeiro, teve o que lá? O irmão... Cadê aqui o nome dele? Sumiu aqui. Só sei que o... Abinão. Foi lá e molestou, apaixonou pela irmã, tirou a virgindade da irmã. Absalão fica sabendo daquilo ali, depois manda matar. Ou seja, teve um estrupo dentro de casa, na família, depois teve morte. São espinhos que aconteceu na vida da família de Davi, porque ele não teve tempo com a família. Hoje tem muitos espinhos brotando em algumas famílias, porque o pai ou a mãe está negligenciando, deixando com que o mundo mostre a eles o que é ser íntegro, o que é ser certo, o que é fazer as coisas certas. É por essas e outras razões que vocês, pais, família, precisam ficar atento, aprender a perceber a personalidade dos seus filhos. Tem muitos jovens aqui que falam assim, nossa, a pregação não é para mim. Você um dia vai ser pai. Um dia você vai ser mãe. Não sei quem que assistiu aquela série do adolescente que mata uma jovem. Qual era o nome? Você assistiu? Eu vou falar muita coisa não, mas mata. Só que a indagação dos pais foi o seguinte, nós conhecíamos nosso filho tão bem. Aonde nós erramos? Por que ele cometeu aquele crime? Nós chegávamos no quarto, apaga a luz, vai dormir na hora. Bora almoçar? Na hora.
Tudo que os pais falavam estava bem. Por que ele comete o crime? Essa foi uma das perguntas dos pais. Onde nós erramos? Por que isso aconteceu? E às vezes nós temos falado, nós temos feito essas perguntas no nosso meio. Por que isso tem acontecido? É por isso que essa noite, queridos, eu quero que você comece a escrever a sua vida. Eu tenho minha vida escrita. Jovem, fui pai novo, vim para os Estados Unidos com 21 anos de idade, estou aqui. Os filhos cresceram, aceitei Jesus aqui, fui batizado. Hoje, a gente participa aqui do Ministério de Pastores, como pastor, temos trabalhado, temos pessoas que estão perto da gente. É história. Porque se eu não estiver aqui amanhã, meus filhos têm alguma coisa para falar. Terceiro, cultive um ambiente de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim: orai sem cessar. Orar sem cessar. A Bíblia é muito clara, porque às vezes nós temos orado só na hora que nós precisamos de Deus. Como se você está com fome e fala assim: está na hora de almoçar. Vamos ordenar a comida, ou senão vamos fazer o arrozinho e fritar um ovo. Oração não pode ser assim. Ela tem que ser constante. Todos os dias. Aprender com esse Espírito Santo, que eu disse aqui mais cedo, que ele é a terceira pessoa e ele anda com a gente. Aí eu sento, ele sentou junto. Eu levanto, onde eu estiver, ele está comigo. E ele vai pegar e vai te dar um discernimento do que você tem que falar, fazer. E ele, esse poder de Deus, vai fazer com que você se empolgue, que você aprenda a orar e que você tenha esse relacionamento com o Senhor. Orar é dialogar com o Pai. Incentive uma vida de oração em família. Crie momentos de oração juntos. Faça um grupo no WhatsApp de oração. Passe, ore, mande um áudio. Faça alguma coisa assim todo dia. Segunda-feira o pastor Eduardo, na terça a Cleide, outra Gustavo, outro. Volta de novo o pastor Eduardo, volta de novo na Cleide, e vai passando. Sabe para quê, queridos? Para que vocês tenham constância. Que vocês criam um tipo de relacionamento em família, porque o dia que seu filho estiver fraco, você fortalece ele. O dia que a mamãe estiver fraca, o filho fortalece a mamãe. E o Espírito Santo, que está em todos eles, vai estar dando direção. Está dando para entender? Você está dando para entender o que é o que o Espírito Santo quer da gente? Esse clima de oração tem que ser diário. Então nós aprendemos até agora que, primeiro, nós precisamos ensinar os princípios de Deus para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto da gente. Viver com integridade. Depois, cultivar um ambiente de oração. Quarto, mostrar amor e compaixão. Não adianta a gente buscar em oração, ler a palavra, ser uma pessoa íntegra, a pessoa correta, mas não ter amor pelas pessoas e compaixão. Não adianta. É como uma pessoa estiver faltando uma perna, ela está pulando, não é verdade? Manco. Uma vida manca a vida espiritual dela. O amor e a compaixão, em 1 Coríntios 13, 4 até 7, diz assim: o amor é paciente, ele é bondoso, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor é quem? Deus. O Espírito Santo, quem? É o poder de Deus dentro de nós. Está acompanhando? Então, amor é Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós, ou seja, se o poder de Deus está dentro de nós, eu tenho que contribuir amor. Eu tenho que passar esse amor para frente. Eu tenho que ser essa pessoa
que tenha compaixão pelas outras. Aí eu te pergunto, se você não está tendo amor e compaixão, será que você tem o Espírito Santo? Uau, problemático. Porque, olha só, o amor é paciente e é bondoso. Ele não é invejoso. Aí eu sou uma pessoa invejosa. Peraí, tem alguma coisa errada. Não se orgulha, não se maltrata, não procura seus próprios interesses e não se ira facilmente. A pessoa tem facilidade de ficar se irando com qualquer coisa. É ranzinza. Esse dia eu falei para Elisângela, não pode ser rixosa. Aí ela foi fazer uma pesquisa, o que era isso? Aí esses dias para trás chegou e falou, bem, eu não gostei que você falou que eu era rixosa. Falei, tá bom, eu vou mudar o sinônimo, eu vou dar outro nome então para essas coisas. Ou seja, o Espírito Santo, que é amor de Deus, tem que mudar a sua vida. Se você quer ser uma pessoa, andar no caminho do Senhor, e não está tendo esses frutos do Espírito, você está com um problema. Precisa orar mais. Precisa sentir esse Espírito Santo. 5. O quinto aqui, foque na comunidade, queridos. Em Gálatas 6:10 diz assim, portanto, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tem gente que preocupa com as pessoas longe, mas não se preocupa com os que estão perto. Tem gente que machuca, tem gente que está perto da gente passando necessidade, as pessoas, isso não é meu problema. Mesmo Davi passou por uma situação assim. Ele estava com seus soldados fugindo de Saul, e teve um momento que ele precisou de alimentos para ele e para os soldados, não podia voltar para casa, mandou os soldados avisar um fazendeiro, um cara muito rico na região, que chamava Nabal. Ó, meu patrão está ali, nosso diretor, o CEO, pediu que eu viesse aqui para a gente poder ter uma marmita para cada um. Se eu tenho alguma coisa para a gente, Nabal vira para ele e fala assim, eu nem conheço. Não tem. Não quis saber das necessidades. E Davi ainda falou assim, ó, diga para ele que quando o pessoal que tomava conta dos carneiros, do rebanho dele, nossos soldados estavam em volta e vigiaram eles ali, para que não chegasse nenhum mal. O cara tinha que ser um cara grato. Só que Nabal veio de uma forma diferente. Quando a gente fala um momento aqui de dízimo e oferta, quando a gente fala de ajuda, tem gente que fala assim, não, isso não é comigo, não estou nem não. Nossa igreja não passa por isso, que graças a Deus, nossa igreja, Deus tem trabalhado no coração nosso e a gente tem agido bem com nossa comunidade. A igreja tem ajudado. Hoje eu disse pela manhã, o aluguel de Melon Park é $18 mil. Nós saímos de um aluguel de 6 para um de 18. Loucura. Mas todos os domingos, todos os encontros nossos ali, todos os nossos cultos, tem ali no mínimo 5 pessoas nos visitando. Pessoas que não iam à igreja. E nós juntos estamos cobrindo $14 mil já do aluguel. Ou seja, ficou 4 para a igreja. Nós não dávamos, a gente não dava essa oferta, hoje dá, ninguém ficou mais pobre nem mais rico. E estão pagando $18 mil. Ou seja, está saindo $14 mil do bolso dos irmãos. Nossa, ali, juntos, a coisa está acontecendo. Está sendo feita a obra. Deu para entender? É como a gente passear, queridos. Tem muita gente que não gosta de passear porque vai atrapalhar a parte financeira. Ah, não, eu não posso tirar férias. Eu não posso tirar uma semana para ir no Hawaii. Eu não posso ir ali que vai me apertar. Eu vou falar para você um negócio muito sério. Todos que já foram, tiraram as férias de uma semana, não ficaram mais pobres nem mais ricos. Está vivendo da mesma forma, não é? Não é verdade? Por que a gente não faz? O Itamar foi para o Brasil, já quer voltar para o Brasil de novo. Foi Itamar, mas de novo, cara, e o custo lá, e o gasto. Mas não faz ficar mais pobre. Agora, as lembranças, as coisas que você vai guardando para você escrever lá na sua história,
Isso é que soma na sua vida. Deu para entender? O momento de você, eu falei para o pastor Eduardo, os pais dele estão aí, eu falei, você já levou lá em de carro? Leva lá para passear, ver as árvores, o morro, o lago. Vai fazer bem. É isso que vai mudar. Vai estar injetando um ânimo nas nossas vidas. Ou seja, focar na comunidade hoje é envolver, é colocar sua família para fazer alguma coisa, para se envolver com alguma coisa. Ah, eu vou para a cidade, eu vou para São Francisco, fazer alguma coisa com o Home 10, não sei. A gente tem que fazer alguma coisa, queridos. Você sabe por quê? Para o seu filho, ou para você mesmo dar valor no que você tem. Meus meninos foram para o Brasil agora, umas 2 semanas atrás. Falei, pai, lá no Brasil está feio. Só que eles aprenderam muita coisa que eu passei para eles. Chega lá, leva o povo para comer junto. A minha tia está precisando disso, a minha outra tia, ela tem 10 tias, aí tem mais uma outra. Então quer dizer, ver a necessidade dos parentes do Brasil. Tadinho, trabalha muito agora. Mas é verdade, queridos. Dá valor na terra que você está vivendo hoje. Dá valor no carro que você está andando hoje. Na comida que você está tendo. Ah, o aluguel está difícil, mas dá valor. Porque às vezes as coisas vão ficar mais difíceis lá fora. Vem cá, Pedrão, vamos terminar aqui. Edson. Sabe por quê, queridos? Eu estou dizendo isso? Estar envolvido na comunidade ou na igreja faz com que você e as outras pessoas mudem de atitude, trabalhem no seu ego e você se torne uma pessoa melhor. Eu quero concluir tudo que foi falado aqui hoje. Eu quero concluir para você, porque você chegou aqui hoje e às vezes você não tinha uma história da sua vida. Você às vezes não tinha pensado no legado que você quer deixar os seus pais falarem de você, jovens. As lembranças que nós queremos deixar são lembranças boas, amém? Fique de pé. Nós aprendemos que deixar um legado espiritual baseado nos princípios de Deus é um presente valioso que pode moldar não apenas a vida de sua família, mas também influenciar em gerações futuras. Ao cultivar a fé, viver com integridade, orar juntos, mostrar amor e servir a comunidade, você estará concluindo uma herança rica e duradoura. Em Josué 24:15, para fechar, diz assim, mas se vós parece mal aos olhos ao servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quer servir. Mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem queres servir, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o principal legado que nós temos que deixar. Aquele jovem serviu ao Senhor. Aquele jovem cantou, servindo. Aquele jovem ajudou dentro da casa do Senhor. Aquele homem fez diferença aonde ele trabalhava. Aquela mulher, quando eu chegava naquela casa, naquele lugar onde estava reunida com as outras mulheres, ela tinha uma palavra de conforto. Ela é uma pessoa que mostrava amor quando ela abria a boca, quando ela olhava. Aquele jovem, quando a gente andava junto, ele era uma pessoa diferente. Aquela jovem foi uma pessoa íntegra. Nós temos que ser diferente desse mundo aí fora. Nós temos que ser pessoas que os outros vão olhar e vão falar assim, essa pessoa é uma pessoa diferente. Eu quero estar perto dela. Nós vamos cantar uma música, porque eu não sei quem Deus vai colocar perto de você, mas que Ele possa te preparar, a partir de hoje,
que você vai ser um agente de Cristo, que você vai ser uma pessoa que vai ter uma história para contar para muita gente aí fora. Você vai ser uma pessoa como Isaac, ter um testemunho. Você vai ser uma pessoa que vai mostrar lá fora o que Deus tem feito na sua vida. Baixe sua cabeça.